gregos, deuses nórdicos e os 2 bilhões de deuses hindus. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar um mangá de crossover entre mitologias perfeito. Porém, acidentalmente, o autor acrescentou um elemento extra na mistura: o elemento porrada. E assim nasceu Shumatsu no Valkyrie. Eu confesso que esperava algo mais chato e sem sentido, mas na verdade é um mangá muito foda e sem sentido. Depois que eu falei do meu fascínio por mitologia lá na série do Deus no Ensino Médio, muita gente sugeriu esse mangá pra mim. E após tirar minhas férias indeterminadas dos mangás coreanos, decidi dar uma chance pra essa obra. Bem, a nossa história começa em algum lugar da Baixa da Jurubeba dos Cosmos, onde após mais de 7 milhões de anos a humanidade finalmente está prestes a chegar ao seu fim. E foi por causa de algum meteoro? Apocalipse? Vírus? Não, na verdade são os deuses que estão querendo acabar com a humanidade. Os deuses estão ali reunidos em um lugar que se chama o Conselho do Valhalla, e a partir daí somos apresentados a verdadeira loucura mitológica que é a mitologia desse mangá aí. Todos os deuses de todas as mitologias e até mesmo de religiões estão ali juntos e misturados. E confesso que ainda não entendi quem veio primeiro e quem criou quem. E o presidente do Conselho do Valhalla é ninguém menos que Zeus, conhecido também pelos fãs de mitologia como Eu sou raparigueiro mesmo. Bem, os deuses ali se reúnem a cada 1000 anos para discutir sobre o destino da humanidade, e após 7 milhões de anos os deuses mostram ali uma revolta colossal com a humanidade e decidem que a melhor solução para ela é ser aniquilada. Agora, o porquê dessa revolta eu simplesmente não vejo motivo. O que caralhos a gente tem feito para causar tanto desgosto para eles? Se vocês têm alguma ideia aí, deixa aí nos comentários, porque eu mesmo não faço a mínima ideia. Porém, antes que Zeus decretasse o fim da humanidade, uma voz surge daquele imenso coliseu de deuses. É a voz de Brunhilda, a irmã mais velha das 13 Valquírias, que está ali acompanhada da sua irmã mais nova, a Valquíria Mirim Gerri. Brunhilda é uma Valquíria e aparentemente elas, desde o seu nascimento, elas têm uma ligação ali muito mais profunda com os humanos do que com os deuses. E por esse motivo a Valquíria mais velha está ali disposta a todo custo a evitar o completo extermínio da nossa raça. É então que a Hilda sugere aos deuses que, em vez de simplesmente pisar na gente e pronto, que não fosse uma barata, em vez disso, porque eles não testam a gente, ela então sugere uma lei criada por aquele mesmo conselho, a lei do Ragnarok, um torneio ali entre 13 deuses e 13 humanos, no famoso estilo X1. Só tem um pequeno problema, chamado humanos versus deuses. É nítido que a surra é inevitável, tanto que os deuses começam a rir quando a Hilda faz essa proposta aí. Só que aí a Valquíria solta: ah, então entendi, então vocês vão evitar um confronto contra a humanidade, né? Beleza, de boa. É que isso lá na Terra dos Humanos tem nome: Piripinique. E esse era o plano da Valquíria, né? De tipo, ferir esse ego e esse orgulho frágil dos deuses. Só dela falar, tipo, vocês estão evitando lutar contra os humanos, estão pedindo pinique. Eles ficaram tudo puto. E Zeus fica todo loucaço lá, com a provocação da Valquíria, né? E anuncia que terá sim o Ragnarok. E agora cabe a Hilda encontrar os 13 maiores Xandões da história da humanidade. E uma coisa importante de se falar é que não é falado em qual ano se passa Shumatsu no Valkyrie. Mas isso meio que não importa, porque todos os personagens que aparecem ali são atemporais. Por exemplo, as figuras históricas que aparecem na arena já morreram há anos. O que é invocado ali são as almas delas. E sem enrolação, o mangá já parte para a primeira luta, onde os deuses selecionam como sua vanguarda ninguém menos que o deus do trovão, Thor. Exagerado esse martelão dele aí? Pra caralho. Porém, eu achei muito da hora que o criador do mangá deu uma certa diferenciada aí no design de deuses que meio que já estavam padronizados na cultura pop. Tipo Zeus, esse velho caduco aí. Isso é muito fora do padrão de aparência que as outras obras dão aos Zeus. Bem, e agora do lado da humanidade, aquele que irá representar a nossa vanguarda é o chinês mais OP do jogo, Dynasty Warriors, o Fodeno Lubu, meus amigos. E não é só a alma do lutador que é summonada ali não. As figuras que tiveram ali um contato com o lutador também são invocadas ali. E temos aí mais uma característica marcante desse mangá: ele não é só uma porradaria desenfreada não. Enquanto rola as lutas, surge ali flashbacks que contam a história tanto do deus como do humano. Além dos personagens da plateia falarem um pouco sobre sua história com os combatentes lá, dando ali quase uma aula de história enquanto tá rolando o campeonato. Mas não vai substituir sua aula de história por Shumatsu no Valkyrie não, porque, querendo ou não, ainda é uma porradaria desenfreada. Se for para definir Shumatsu
Zenitsu e uma frase seria: é tipo o Super Xandão dando aula de história. O combate começa e já de início a gente fica como? Cara, esse pedaço de bambu aí não vai tancar o martelo do Thor não, velho. Isso é impossível. Só que aí que descobrimos o grande segredo das Valkyrias. As Valkyrias têm a habilidade de se transformar em armas fortes o suficiente para poder machucar até os deuses. O Lubu consegue machucar o peito do Thor com sua lança, que está fortalecida ali com a força da Valkyria Hrandigris. E a Hilda chama aquela técnica ali de juntar o humano com a Valkyria de Volund. E já nessa primeira luta percebemos que apesar dos deuses serem ali muito superiores aos humanos, existem ali lados que ambos se parecem até demais. É esse o caso do Lubu e do Thor. Os dois foram as maiores lendas de seus reinos. Tanto que chegou o momento que os dois se perderam num tédio profundo, quase uma depressão ali, por não arrumar um adversário à sua altura. Os caras desenvolveram ali uma síndrome do Saitama, tá ligado? E é muito da hora quando os dois se olham ali, vendo que finalmente encontraram um adversário à sua altura, e eles se olham ali como se fossem duas crianças que não brincavam há milhares de anos, tá ligado? Bem, apesar do Lubu ser foda pra caralho, o corpo dele ainda é um de mortal, e após tentar segurar ali um ataque do martelo do Thor, as pernas do coitado se quebram. E mesmo com a ajuda do ódio rubro, que é o famoso cavalo do Lubu, né? A lenda da China acaba sendo derrotada pelo deus Thor, que dá uma marretada brutal bem na cabeça dele. Aprendeu, né? Tem que ser na cabeça. E com isso, a primeira vitória do Ragnarok vai pro lado dos deuses. Nesse meio tempo é apresentada a lista de todos os 26 lutadores que irão participar do Ragnarok. Alguns dos nomes do lado dos humanos eu nem conhecia ou pelo menos nem lembrava que existia. Já outros eu até me surpreendi. Por exemplo, Nostradamus e Nicolas Tellasman, o maluco da lâmpada. Esse cara vai fazer o que lutando? Vai jogar lâmpada nos outros? E também teve o Rei Leônidas de Esparta, né? Sério, assim que eu vi o nome dele na lista, eu já imaginei ele se encontrando com os outros lutadores da humanidade ali e batendo esse papo aí. Eles estão prontos para arregaçar aqueles deuses lá? Deuses? Ô Leônidas, eu acabei de chegar aqui e não tô sabendo dessa história não. É o fim do mundo. Eu vi. A gente vai lutar contra os deuses da mitologia grega, tipo Zeus? Pouco mais. Como assim, Leônidas? Um pouco mais? Tipo os nórdicos também? Porque aí já é foda, né? Juntou Zeus e Thor, não tem para-raio que tanque. Eu vi, é o fim do mundo aí. Eu vi. Seremos nós 13 contra os 13 maiores deuses de todas as mitologias. Ah, isso aí nem eu vi. Ô Leônidas, você tem que parar de arrumar essas confusão, viado. Bem, com a primeira derrota, a Hilda decide apelar logo e usar seu grande trunfo. Quem